Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui. Hoje estamos num dia especial por várias razões. Estamos a gravar pela primeira vez ao vivo perante uma vasta plateia. Estamos na primeira conferência portuguesa sobre estimulação cerebral na Fundação Champalimont. Estamos também na apresentação daquela que eu espero que seja a associação que vem revolucionar o apoio às pessoas que lidam com a perturbação obsessivo-compulsiva. Tem um nome estrangeiro, que é para chegarmos a mais pessoas, até porque há muitos estrangeiros agora em Portugal. Certamente com OCD também. A Portuguese OCD Foundation, que vai desenvolver um centro de apoio aos doentes que permita também a integração dos diversos tipos de tratamentos, que são já reconhecidos, que apoie a investigação, que apoie a divulgação, mas, sobretudo, que ajude as pessoas a saber onde procurar ajuda e que entendam que não estão sozinhas. Juntando a este tema, a nossa conversa de hoje vai falar, obviamente, sobre a estimulação cerebral, a perturbação obsessivo-compulsiva, mas também com o testemunho de quem já experimentou estes tratamentos. Comigo tenho a Joana Andrade, entre outras coisas na sua vida, psiquiatra, está a fazer o doutoramento na área da POC, é subcoordenadora da Unidade de Neuromodelação e subcoordenadora da Consulta de Perturbação Obsessivo-Compulsiva da ULS de Coimbra, o Miguel Marques, que está ali ao fundo, e o Francisco Rangel Oliveira, que não sei puto o que fazem na vida, mas que viram na eletroestimulação uma esperança, e isso é que é importante para a tarde de hoje. Uma salva de palmas para eles, por estarmos todos aqui. Ora bem, Joana, como já conversamos e como quem já assistiu ao podcast saberá, isto é uma conversa descontraída, vamos abordar, sintam-se à vontade de intervir, Miguel, Francisco, mas há aqui questões, aliás, quando fui convidado, quando recebi este convite, fiquei muito contente, e sobretudo pelo tema, porque era um tema que eu já queria trazer ao podcast. Porque o curioso é que nós, quando ouvimos falar em estimulação cerebral, estimulação magnética profunda, eletroestimulação, a primeira imagem que me vem sempre à cabeça é o Frankenstein. E são os filmes de terror com gente a ser torturada, a levar choques na cabeça. Nós ainda hoje sofremos um bocadinho com esse estigma. Ainda só fazeste estigma? Muito. Acho que provavelmente todos os colegas que aqui estão hoje já sofreram mais ou menos com esse estigma nas suas consultas, na procura pelos seus doentes, na proposta que às vezes fazem destas técnicas aos seus doentes. Esse estigma ainda dura até hoje, até às vezes por outros psiquiatras. Portanto, isto nem sequer é uma coisa mas só isso é normal, os psiquiatras geral. não gostam muito uns dos outros, não é? Vocês também? Uns mais que outros. Mas porquê é que esta imagem existe? É muita cultura, não é? É muito cultural, muito do cinema. Sim, aliás, eu acho que aí é preciso, se calhar, diferenciar um bocadinho as coisas. Essa estimulação cerebral, não é? Que muitas das vezes era veiculada e durante algum tempo no cinema, na literatura, baseava-se muito naquilo que eram os eletrochoques, não é? Que era assim a designação. Agora, a eletroconvulsivoterapia, já tivemos hoje aqui a falar sobre isso, é uma técnica que, obviamente, é muito antiga e que ainda persiste até hoje como muitíssimo útil em casos, obviamente, perfeitamente selecionados. Sim. E devido às distâncias. Não tem qualquer tipo de indicação na perturbação obsessivo-compulsiva, por exemplo. Portanto, não tem indicação para tudo, mas continua-se a fazer... Doença mental grave, depressão grave, mania... Pronto, noutras indicações que não a perturbação obsessivo-compulsiva, só para aqui não nos centrarmos naquilo que se calhar não será o tema desta conversa. Mas vem muito dessa imagem, os eletrochoques, a eletroconvulsivoterapia, durante muito tempo era feita, se calhar, de forma não modificada. Neste momento fazemos sob sedação anestésica, com relaxamento muscular, mas há muitas décadas atrás, ela começou a ser feita nos anos 30, anos 40. Anos 50, sim. Não havia nada disso. Nessa altura também era a altura em que a farmacologia também era a farmacologia que ainda muita gente associa, de pessoas a babarem-se. Isso até chegou um bocadinho mais tarde. Nesta altura
provavelmente grande parte dos doentes não tinham grandes armas terapêuticas. Portanto, esta poderia ser uma das poucas armas terapêuticas que tínhamos para o doente mental, mas que depois acabou por degenerar um bocadinho e às vezes até ser usada como estratégias punitivas em alguns contextos, para presos políticos, para feministas, para comunistas, e portanto degenerou completamente na sua aplicação. Depois veio um movimento chamado antipsiquiatria que também colocou em causa muito disto e houve depois uma certa, e principalmente nos Estados Unidos teve uma grande vaga destes movimentos muito críticos destas aplicações das terapias físicas, biológicas e houve vários filmes e cinema, teatro, literatura que acabaram por demonizar um bocadinho essa técnica. Desculpa, mas de qualquer das formas... Miguel e Francisco, vocês, quando vos foi apresentada esta solução, porque acredito que foi o que terá acontecido. Terá acontecido. Não foram eles que disseram... Eu ouvi falar em choques. mas atenção, que isto que eu estou a falar não foi aquilo que eles fizeram. Sim, eu sei. Mas quando ouviram falar, no caso do Francisco, foi... É a estimulação cerebral profunda. Estimulação cerebral profunda. E tu, Miguel? É a estimulação magnética transcraniana. Mas quando ouviram falar disto, assustaram-se? Sim. No meu caso, eu pensei logo no Total Recall. Sim, naquela Total máquina. Recall, sim. E pensei, se calhar vou perder a minha personalidade como pessoa, se calhar vou levar choques. Não, fiquei muito de pé atrás. Sim. Mas explicaram-me que não, explicaram-me que ajudava, explicaram-me tudo sobre... Quebraram esse estigma do que é que era? O tratamento, sim. E disse, não tenho nada a perder e experimentei e, de facto... Mas o teu caso é diferente, porque tu é um tratamento que tu fazes quantas vezes por... Agora de 2 em 2 semanas. E é um capacete? Uma espécie não, de capacete? É uma espécie de bobine que metem no topo, metem um capuz. Sim. E depois, quanto tempo? 18 minutos. Portanto, é uma não invasiva. Exatamente. Mas no caso do Francisco é diferente. É invasiva, sim. Foi uma... Francisco é biónico. No caso do Francisco, ou seja, isto são 2 técnicas de estimulação cerebral que obviamente vêm dos mesmos princípios da estimulação elétrica da que estava a falar há pouco, mas que são obviamente técnicas muito mais recentes e que não têm uma estimulação tão generalizada, têm uma estimulação muito mais precisa, ou seja, não estamos a fazer estimulação aqui à balda, não é? Entramos isto foi uma evolução do ponto de vista daquilo que é a investigação psiquiátrica e com pressupostos e bases altamente científicas em que a comunidade de investigação científica psiquiátrica entramos em modo... Claro, obviamente, a ciência sabe que tem resultados. Sim. Sabe que tem resultados e não é isso. Ou seja, não é uma estimulação completamente abstrata e generalizada como era também de antes a eletroconvulsivoterapia. Agora entramos em modo sniper e, portanto, fazemos uma estimulação precisa daquilo que nós acreditamos e obviamente a investigação assim o dita, que são os circuitos neuronais que estão alterados, desregulados na perturbação obsessiva-compulsiva. Nós temos uma ideia, talvez ainda não acabada, não é? A ciência também se vai fazendo, mas uma ideia já bastante sedimentada daquilo que são os circuitos neuronais que estão alterados nesta patologia e quer uma estimulação, quer a outra, a ideia será regular, modular a atividade que nós sabemos estar desregulada em determinadas zonas muito específicas. No teu caso, Francisco, acho que esse medo também estava presente, não? Óbvio. Sim, mas eu confesso que fiquei aliviado, porque estava tão condicionado que ter uma hipótese de viver com um bocadinho melhor de qualidade de vida, vamos para a frente e nem pensei muito. A tua questão da POC, presumo aqui que toda a gente saiba o que é a perturbação obsessiva-compulsiva, mas para quem não esteja tão consciente, a perturbação obsessiva-compulsiva é também conhecida como a doença da dúvida, não é? A nossa cabeça coloca-nos dúvidas que nós à partida sabemos que não são reais, que até não fazem sentido, mas só surgem de uma forma tão presente e tão dolorosa que nós sentimos-las como reais e mais do que reais que têm que ser resolvidas nesse momento. E obviamente não são controladas por várias questões. Há questões genéticas, não é? Há questões também depois sociais, etc. Há questões neuroquímicas envolvidas. Os teus medos, as tuas questões eram de contaminação? São de contaminação? Não, eu era mais dúvida e verificação. Do género?
se eu imaginasse que tenho vontade de ir à casa de banho, aguardava um bocadinho, se não fosse logo, ficava com a dúvida, será que fui? Na dúvida, eu tinha que ir mesmo. Então ficavas uma data de vezes a ir? Sim, ficava ali, não vai bem. Sim. Era. E tu, Miguel, as tuas questões? Contaminação, lavagem de mãos, desinfecção, tudo, limpar o telefone, tudo relacionado com limpeza. Eu tive sorte porque eu ainda vivi na altura em que não tinha telefones. Limpava tudo, mas não limpava o telefone. Mas nós há pouco estávamos ali a falar, eu tive muitas questão também da contaminação e de lavar as mãos e provavelmente tu lidaste com o mesmo que era... É muito estranho explicar isto, mas parece que não conseguimos sair dali enquanto não há uma sensação de rightness. Eu não sei explicar isto em... Sim, de alívio e de completude. E de estar correto, e de estar correto, de encaixe, não é? Sim. E então ficamos naquele movimento, eu era até o ponto de a pele... Quase ser insaciável. Eu costumo dizer que é uma espécie de... Somos uma espécie de toxicodependentes. Em que, só que em vez de lá estar de heroína ou de outra droga, a nossa droga é exatamente isto. São as compulsões e as verificações e andar sempre à procura deste alívio que acaba sempre por ser momentâneo. Mas tu, Francisco, foi uma intervenção cirúrgica? Foi uma intervenção cirúrgica. Estavas acordado ou a dormir? Não, estava a dormir. Porque há intervenções cirúrgicas que são feitas acordado, não é? Sim, mas neste caso é feito sob Quanto tempo? sedação. Tu estavas lá? Não estava, não, senhora. Há quem faça isso por mim. Chamam-se neurocirurgiões. Mas podias estar lá só na... não tinhas curiosidade? Por acaso estive numa das cirurgias e agora na próxima segunda-feira vamos... Posso ir? Meu convidado especial. Não era. Não, ia começar a pensar em merda. Não. Vamos agora submeter mais um doente. Quanto tempo a cirurgia? É cerca de 1 hora, não é muito mais do que isso. Não é uma cirurgia muito demorada, até porque é uma cirurgia minimamente invasiva. Dentro daquilo que é uma cirurgia, que obviamente é, mas é uma cirurgia minimamente invasiva. Portanto, nota-se, tu tens o azar de, como és mais careca, nota-se mais, não é? Sim. Mas tu tens 2, como é que se chama? Elétrodos. São elétrodos? Sim, são 2 fios condutores que são colocados nota-se ali duas saliências que foi precisamente por onde foram colocados estes 2 fios condutores, que têm 4 elétrodos na ponta cada fio condutor e são colocados nos gânglios da base. Portanto, Como é que se descobre região... o sítio específico? Na cirurgia ou previamente? Porque o sítio específico já está determinado, não é? Ou seja, por investigação... Por estudo, por investigação, Exatamente. Ou seja, isso já está... Aliás, há vários alvos, nós chamamos isso alvos em que colocamos os elétrodos, há vários alvos que podem ser selecionados, que podem ser escolhidos, cada corrente ou há vários centros de estudo, cada um a usar um alvo diferente, não vou dizer cada um, mas há alvos preferenciais, mas aquilo até que a investigação científica tem demonstrado é que dentro daquilo que são os alvos mais habituais não há uma particular predominância ou maior eficácia num ou noutro, desde que se entre no tal circuito. Há 4 ou 5 alvos que se pode escolher e aquilo que até é mais determinante de uma boa resposta clínica e de que, no fundo, tudo corra bem, é até a própria experiência da equipa. Portanto, aquilo que até é mais recomendado é que não se variem muitos alvos, a partir do momento em que começamos a ter experiência num alvo, é manter essa consistência. Está bom, não mexe. Consistência, não é? está bom, não mexe. E no caso do Miguel, funciona da mesma maneira, mas é não invasivo. Ou seja, exatamente. A estimulação é feita da mesma maneira em sítios específicos. Sim. Ok. E no Francisco, há bocado, tu estavas-me a dizer, Francisco, tu tens também depois um aparelho que é tipo a bateria? É um eletroestimulador, é quase como se fosse a bateria. É como se fosse um pacemaker, não é? Ou seja, porque o próprio pacemaker também tem os eletrodozinhos dentro do coração, mas depois também tem um estimulador fora, não é? E tem o eletroestimulador, que é onde nós também depois fazemos a leitura dos parâmetros físicos, não é? Isto é ir aos princípios de física básica, intensidade de corrente, frequência, largura de pulso, portanto, estamos a ir da biologia à química e neste momento estamos nos princípios físicos, não é? Que no fundo é como comunicam os neurónios, é através de corrente elétrica, da física, e os parâmetros que nós vamos ajustando, e muitas vezes ajustando ao longo de meses no pós-operatório, são parâmetros da física, eletricidade pura.
que tem a ver precisamente com o melhorar o melhor possível, né, otimizar esta regulação, esta modulação destes circuitos que nós sabemos que estão alterados. No caso do Miguel, portanto, tu beneficias dos tratamentos de 2 em 2 semanas. No caso do Francisco, a estimulação é sempre constante? Isso. Eu fiz uma pergunta quando nós tivemos a reunião um bocado estúpida, mas se calhar não era assim tão estúpida, que eu perguntei se havia uma aplicação. Não, exato. Mas qualquer dia, quem sabe? Sim, mas essa aplicação também não poderá faria acontecer. sentido, imagina, uma pessoa... Poderá acontecer um dia calhar existir não é uma assim tão aplicação. idiota. Existe um dispositivo que o Francisco tem e que permite ir vendo coisas como a bateria. Como no diabetes, não é? Sim, tipo isso. Sim. A bateria e se está tudo mais ou menos adequado e a correr bem, isso não é necessário nenhum tipo de ajuste. Mas o controlo dos parâmetros convém que esteja... até porque já tivemos uma experiência que posso até partilhar. Não, o controle dos parâmetros tem que estar do lado do terapeuta, tem que estar do lado do clínico, seja psiquiatra, seja neurocirurgião. Em Coimbra nós fazemos sempre as consultas com o psiquiatra e o neurocirurgião presentes, fazemos uma consulta multidisciplinar. Todas as consultas do Francisco são mais ou menos 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Estou sempre eu e o colega da neurocirurgia com quem trabalho, e a eventual necessidade de ajuste de parâmetros é discutida entre os dois. Já tivemos em tempos, e depois aprendemos que isso não podia acontecer, em que o neurocirurgião acabou por dar esse comando porque poderia eventualmente ser necessário. Começou a brincar com... Sim, começou. Tornou-se um próprio ritual de controlo. E isto acabou por levar aqui, obviamente, a um estado de... nós chamamos de hipomania, porque ele aumentou demasiado a frequência, portanto, a intensidade global da estimulação. Entra num estado de hipomania, ou seja, um estado de hipomania em que o humor está mais eufórico. Ou seja, era uma espécie de droga. Ele usava-o quase como tal, mas tinha a ver com a sua POC em particular, ou seja, em que a necessidade de controlo... ele achava que ele tinha esta crença quase de que aquilo que lhe dava a melhoria tão extraordinária que ele sentia era quando ele fazia subidas de intensidade, depois baixava e quando subia, era a subida, não exatamente o manter-se nos parâmetros. E portanto ele começou a fazer esses próprios ensaios, na tentativa também de ter controle sobre a sua própria situação clínica. E a verdade é que foi parar ao Santa Maria com coma alcoólico, porque no meio do humor da hipomania, bebeu uma garrafa inteira de whisky que tinha em casa. Portanto, não é boa ideia. Aprendemos desde aí, tivemos uma conversa nunca mais. Como é que ele está hoje? Está ótimo. Quando desde que não tenham o aparelho na mão. Exato. Está muito bem. Mas ele até era de Lisboa, agora acho que até a seguir. Francisco, a minha curiosidade é até que ponto era incapacitante a POC para ti? Era de todo incapacitante, limitava-me em todos os aspectos, quer na vida social, quer na vida profissional, não conseguia manter um emprego, não chegavas a hora, atrasavas-te para tudo, não saías de casa? Sim, já saía com um processo todo de rituais mentais, de verificações. Para sair de casa já tinha que ser com ajuda e era muito, muito complicado mesmo. Não... E quando é que tu sentiste o benefício foi imediato? Eu fiz a estimulação cerebral profunda em 2016. Em 2017 comecei a trabalhar e hoje continuo a trabalhar. Tenho a minha vida profissional estabilizada e no espaço de um ano as coisas correram bem. Mas como é que tu sentiste as melhorias? Por exemplo, na medicação é engraçado porque nós, pelo menos comigo foi assim, quando eu fiz medicação pela primeira vez, há aquela ânsia de quando é que isto começa a bater, não é? E há aquele passo de 3 semanas e, curiosamente, eu, quando deixei de contar, de repente reparei, olha, eu já não estou com o mesmo nível de ritualização, já não estou com as mesmas obsessões. Também é o mesmo registro? Tipo, tu quando reparaste, olha, eu estou a ter uma vida... Sim, eu dei por mim mais relaxado e a fazer as coisas mais tranquilo, a dar por mim, a não verificar tantas vezes, por exemplo, a conseguir... Mas tu hoje ainda fazes psicoterapia? Sim. E fazes medicação? Não. Faço medicação também, sim.
E tu, Miguel, como é que tu sentes o benefício? Muito grande. Ainda estou a ser ajudado, mas é uma noite para o dia. É muito grande. Eu em 2019 estive no meu pior e era tipo Aviador, o filme Aviador, em que ele não saía do teatro. E agora já saio, já contacto com pessoas, já tenho toque, já ali na Regi, como brinquei, Sim. As coisas andámos todos caíram, aos beijos ali atrás, andámos todos as coisas caíram ao chão. Se tivesse sido há uns meses atrás ou há um ano atrás, é completamente impossível. Sim, percebo. Tive o mesmo, sim. Mas eu acredito que os vossos casos, para ser... Isto é um tratamento de primeira linha, não? Não, de todo. É um recurso, um último recurso. Não gosto de usar a palavra último recurso, mas é um recurso... Ok, não o vamos catalogar enquanto tal, mas não Sim. são estratégias de primeira linha de todo. Aliás, são ambas estratégias de linhas mais avançadas são de tratamento. São propostas não a qualquer perturbação obsessiva compulsiva, qualquer gravidade ou qualquer tempo de duração. Quer a estimulação magnética transcraniana, quer a estimulação cerebral profunda, estão indicadas em POCs graves, refratárias, ou seja, que não responderam medicação, psicoterapia, etc. E nem é só medicação assim no seu global. Pelo menos 3 ensaios com fármacos ajustados, em doses ajustadas, a 2 tratamentos consistentes de psicoterapia que tenham sido feitos de forma adequada e que mesmo assim não tenha havido resposta, que tenham POC há pelo menos 5 anos, isto são os critérios de seleção de Coimbra, provavelmente será mais ou menos semelhante nas outras instituições e que lá está, seja de tal forma incapacitante que se tenha que pensar, obviamente, noutras linhas de tratamento. Entre uma e outra, obviamente, que se calhar ainda de manhã estivemos a ouvir falar sobre isso, penso que será perceptível, não é que uma estratégia não invasiva chegue primeiro Pois, porque é que do que escolhe uma uma e invasiva. escolhe outra? Nos casos do Miguel e do Francisco, por exemplo. Sim, no caso do Francisco, nós não tínhamos estimulação magnética transcraniana na altura e, portanto, essa não era sequer uma proposta que se pudesse fazer. Se calhar, nesta altura, eu não estou a fazer um curto, porque eu acho que na altura do Francisco ainda não havia estimulação magnética transcraniana. Não. Porque tivemos uma primeira parte, que até já foi aqui falada da UNIEC, é que tínhamos até do ponto de vista da investigação, e alguns doentes chegaram a fazer por participarem em projetos, mas eu penso que no caso do Francisco, porque só no ano passado é que em Coimbra começámos a ter estimulação magnética transcraniana, em outubro, e portanto, na realidade, quando o Francisco foi operado, era a estimulação cerebral profunda que tínhamos a oferecer. Provavelmente, se fosse agora, talvez fizéssemos primeiro a estimulação magnética transcraniana, se não resultasse, então avançávamos para a estimulação cerebral profunda. Portanto, fará sentido ter aqui uma gradação, não é? Portanto, um caminho a percorrer. Portanto, é o teu caso, Miguel. Tu começaste por essa porque era a menos invasiva, seria isso? Exato. Então, começas pelo mais baixo e depois Logo se vê. Até porque, para além de ser menos invasiva, é mais confortável, não tem muito poucos efeitos secundários, é muito bem tolerada. Pois é, que efeitos secundários é que há em relação a estas terapias? No caso da estimulação magnética transcraniana, os efeitos secundários reportados, para além de serem ligeiros e transitórios, a maioria das vezes não passam de uma dor de cabeça, que depois acaba até por, muitas das vezes, são 6 semanas de tratamento. Mesmo que ler pensamentos, não? Ler pensamentos, exatamente. Começa a ler pensamentos. Sim. Pronto, algum desconforto local nos primeiros protocolos, quando ainda não estavam otimizados. Tu sentiste o quê? Dores de cabeça? Não, eu não senti nada. Não tive efeitos mas isto é o normal. Ou seja, apesar disso estar reportado, não é assim tão comum e mesmo quando surge é ligeiro, transitório e até muitas vezes com o passar das semanas até se desvanece. Portanto, acaba por ser uma... No caso do Francisco, para além de beber garrafas de whisky... Sim, pode acontecer quando a coisa foge ao nosso controlo, não é? Os efeitos secundários potenciais são aqueles que envolvem qualquer estação anestésica, qualquer cirurgia, no fundo acaba por ser a hipótese, embora ínfima, lá está novamente, volto aqui a frisar que é uma cirurgia minimamente invasiva, mas temos sempre a possibilidade de ter alguma hemorragia, a deslocação dos elétrodos, alguma infecção. Sim, isso tem a ver com a intervenção em si. Mas depois desse período pós-operatório, no seu dia-a-dia,
também que enxaquecas, essas coisas, não? Não, nem por isso. Não, eu tenho uma vida completamente... Na altura, eu perguntei se podia contacto físico, uma vez que estava com... Jogar à bola... Jogar à bola... Jogar à bola, dar cabeçadas, não é muito aconselhável, ou é? Ou há Sim, problema? eu já dei algumas e... E correu tudo bem. E correu tudo bem. Exato. Desde Ou não então saúde. pode começar a estimular outras áreas, que ele logo começa a estimular E outras ainda fica áreas. melhor. Sim, E ainda fica melhor. E desculpa que ainda fica... Ok, Mas não... Não. E agora, no caso do Francisco, este tipo de intervenção é algo que é permanente ou que eventualmente vai ser retirado um dia? A ideia é que não seja necessário retirar, ou seja, se tendencialmente é uma doença crónica, não posso... Já sei. Peço imensa desculpa de ser a portadora destas má notícias, não é? Embora eu receba muitas mensagens de centros alternativos a dizer que têm a cura para mim. A cura. A cura começa logo bem, não é? A cura começa logo bem. Mas não será expectável, principalmente se mantiver uma boa resposta como se tem mantido, felizmente, que seja para retirar. Aquilo que pode acontecer é se eventualmente começar a ter, ou deixar de ter efeito por qualquer razão, começar a ter algum tipo de Perceber o que é que se está adversidade. a passar. Uma das vantagens desta técnica é que é reversível. Para além de ser ajustável, é reversível. Basta desligar a estimulação. Temos o tal comando, é quase como uma televisão, desligar e está. Se por acaso... Tipo robô. Voltamos ao Frankenstein, não é? Estávamos a falar ao Francisco, obviamente, eu acredito que tu próprio brincas muito com... Claro que sim, tem que ser mesmo assim. A tua família, amigos, quando tu disseste que ias fazer esta intervenção, disseram-te obviamente que não. Para não fazeres, ou o que é que... Não, apoiaram. Foi? Apoiaram. É como eu digo, eu não estava a ter qualidade de vida mesmo. Acabei por fazer um desabafo e dizer que se me garantissem 3 anos de vida com mais qualidade de vida, eu faria a cirurgia e terminava depois por aí. Mas vivia 3 anos mais... Eu acho que isso que tu estás a dizer mostra muito o sofrimento. O sofrimento. É mesmo muito... E lá está. Muitas das vezes estas intervenções, quer a estimulação magnética transcraniana, quer a estimulação cerebral profunda, precisamente porque não são estratégias de primeira linha, realmente encontram doentes que estão em pleno sofrimento. Sim. E isto, obviamente, estou a dizê-lo, acho que qualquer um de vós, infelizmente, percebe bem aquilo que estou a dizer. Em pleno sofrimento, e um sofrimento que nós sentimos que, a certa altura, e poderemos aliviar, não é? E estas estratégias podem e devem ser propostas. E a grande maioria das vezes, apesar de tudo, a minha experiência é que até são bem recebidas. Precisamente também, se calhar, tendo em conta, eu acho que agora o Francisco, esta partilha do Francisco foi muito esclarecedora daquilo que é, sim, olha, qualquer coisa, não é? Porque, efetivamente, quando eu propus ao Francisco... Se calhar a tua própria família e amigos entendiam que era o teu desespero, não é? Sim, claro que sim. É quase o partir de uma não-vida, não é? Sim. É mesmo completamente impeditivo. A mim, impedia-me de ter vida social. Imagina que eu combinava ir a um café. Tinha que ir com um amigo que tivesse muita confiança. Olha, se eu for à casa de banho, vais-me lá tirar porque eu vou demorar N tempo. Ficava a verificar com as dúvidas. Será que limpei? Será que... E na dúvida... Pronto, desencadeava-se uma série de... Eu cheguei a uma altura que eu escrevi isso no livro, que quando eu comecei, por exemplo, como eram muitos hábitos de contaminação, às vezes, quando ia a um restaurante, a minha mulher tinha que verificar, agora namorada na altura, né? Tinha que verificar tudo aquilo, os meus garfos, talheres, prato, tudo, se estava tudo limpinho, se não havia manchas de nada. Eu era tipo, lá está, era aquilo que estávamos a falar, parecia um da realeza. Uma diva que ela tinha que verificar tudo, e se tivesse alguma coisa errada, depois eu não era capaz de pedir à pessoa para trocar, porque eu pensava, se eu vou pedir, a pessoa vai cuspir para aquilo e ainda vai ser pior. Porque isto é um loop, não há saída, não é? É um problema sobre um problema. Sim, não há saída. Uma espiral. Não há espiral. Mas sim, eu entendo, mas obviamente que acredito que é preciso estar num grau de sofrimento muito grande para se chegar a esta opção.
Sim, não, obviamente, lá está, não é nunca uma estratégia para ser proposta numa primeira consulta, numa POC ligeira ou a não ser que o médico tenha com participação nos tratamentos. Aí a história já será outra. Não. Mas, ou seja, novamente reiterando, são estratégias que não são de primeira linha, são de terceiras e quartas linhas de tratamento, mas que no fundo depois, apesar de tudo isto, não é só pelo sofrimento e o sofrimento que obviamente nos é relatado, mas também porque muitas das vezes tem belíssimas taxas de resposta, quer a estimulação magnética transcraniana e principalmente a estimulação cerebral profunda, que temos tido, lá está, não é uma melhoria imediata, eu até queria comentar esta questão, muitas das vezes o ajuste de parâmetros, e o Francisco até deixou aqui essa nota, demora algum tempo, e até numa das apresentações de hoje de manhã do Dr. Ricardo, ele falou sobre isso, em que muitas vezes há uma média de 10, 12, 14 meses até se chegarem aos parâmetros ótimos. Porquê que, curiosidade, não sei se tens essa resposta ou não, porquê que esse ajuste demora? Sim, dá a ideia... Para quem, obviamente, não está dentro da comunidade científica, dá a ideia que se é um choque, é uma estimulação, que tudo vai melhorar a partir do momento em que isso é feito. Tenho mais ou menos uma resposta. Na realidade, eu acho que isto tem muito a ver com o facto de termos múltiplos parâmetros para ajustar e, apesar de tudo, a zona que nós vamos estimular é uma zona, é um circuito com muitas... com uma elevada complexidade, não é? E todo doente é um doente, não é? Aliás, eu acho que para onde nós devemos caminhar é para, e penso que será inevitável, e acho que até o título desta conferência, e depois da manhã europeia, até precisamente vem denotar esta nossa vontade de tornar a estimulação cada vez mais precisa e mais individualizada, porque a perturbação obsessivo-compulsiva é uma doença altamente heterogénea, não é? E com diferentes subtipos clínicos, com inícios mais precoces, mais tardios. Há uma parte da perturbação obsessivo-compulsiva que nós já caracterizamos bem, há uma parte que claramente ainda se mantém um pouco nebulosa e provavelmente há áreas que estão mais hiperativas, hipoativas, mais desreguladas nos doentes do que noutros, ou seja, provavelmente as áreas, o Miguel, claramente uma pouco mais contaminação limpeza, se assim quisermos dizer, e aqui o Francisco, mais dúvida verificação, que provavelmente estarão envolvidos circuitos comuns e circuitos distintos, e provavelmente nesta, e com isto muitas outras... o próximo passo é tornar este cenário ainda mais efetivo. Muito mais efetivo, mais preciso, otimizado e individualizado. Até porque, lá está, e isto mesmo estes subtipos, é tentar reduzir uma heterogeneidade, mesmo assim provavelmente isto é redutor, aquilo que eu estou a dizer. Será quase doente a doente. Esta personalização é aquilo que depois acaba por acontecer, ou seja, nós sabemos que ali isto está desregulado, mas depois temos que ajustar àquele doente. E esta personalização muitas das vezes vai demorando e também temos que dar algum tempo para que o próprio doente, contrariamente ao doente de Parkinson, contrariamente ao doente de Parkinson, em que o ajuste de parâmetros tem efeito na hora, no momento, a estimulação cerebral profunda é amplamente feita na doença de Parkinson, portanto é exatamente a mesma técnica e até um dos alvos para a POC é exatamente o mesmo alvo para a doença de Parkinson e aí o ajuste de parâmetros tem efeito na hora, baixa o tremor, aumenta o tremor. Então ele está safo da Parkinson. Já está. Mas pelo menos essa... Podemos dar um jeitinho aí. Exato, um jeitinho. É só ajustar os parâmetros nesse campo. Mas aí nós vemos na hora, é uma coisa muito mais imediata, aumenta o tremor, baixa o tremor, na POC não. Eu estava aqui, desculpa interromper, porque eu estava aqui a pensar numa coisa. Eu posso estar a dizer uma barbaridade, já disse algumas, mas porque se calhar demora mais tempo, porque é como se o cérebro tivesse criado novas redes neuronais, novos caminhos de processos de pensamento. Mas pode ter a ver com isso também, sim. Ou seja, a plasticidade do cérebro, esta modulação, sim. Esta modulação ser feita também de forma mais demorada, não é? E temos que dar tempo para o próprio ajuste. Sim, agora, há aqui uma coisa que eu acho que é importante dizer e que se calhar também muitas pessoas podem pensar, é quando se faz este tipo de tratamento, pronto, não se precisa de fazer mais nada. Mas eu acredito que vocês dois continuam a fazer psicoterapia. Sim, e eu acredito que melhora muito também a psicoterapia, ou não, Miguel? Sim, completamente. Aliás, a psicoterapia
na minha opinião, é o que faz modelar esses circuitos. A habituação ao normal, ao normal do dia-a-dia. E, portanto, é precisa a psicoterapia para nos ajudar a sair do buraco em que estamos. E, aliás, eu acho que tu fazes essa terapia, a eletroestimulação, não é? Estimulação magnética estimulação transcraniana. magnética, conhece? Tu fazes isso que fazes, muito bem, 18 minutos 2 vezes por mês, mas é isso que te permite abrir essa janela de oportunidade para poderes trabalhar na psicoterapia, não é? Sim, sim. E aquilo que os estudos também vão demonstrando é que qualquer uma das técnicas de estimulação cerebral e mesmo a própria psicoterapia tem uma ação sinérgica, ou seja, a TMS e a DBS melhoram a capacidade de resposta do ponto de vista cerebral, tornam o cérebro mais plástico e mais receptivo à psicoterapia, para que depois também, no fundo, a melhoria sintomática seja mais evidente e mais consolidada ao longo do tempo. Portanto, os resultados são muito promissores. Sim, com ambas as técnicas, sim. E certamente, não sei, mas já trataste de casos mais complicados que o Francisco e que o Miguel tem outro terapeuta, não é? Outro psiquiatra. Tem. Eu não sigo o Miguel, sim, mas no conhecemos caso há pouco, no caso do Francisco. Sim, já tiveste casos piores? Eu não sei se colocaria o pior, não é? Francisco. Mas até porque o Francisco, quando foi submetido à cirurgia, estava efetivamente, e tal como ele partilhou aqui, com um grau de incapacidade muito marcado. A grande maioria dos doentes que são a quem é proposta esta estratégia terapêutica, na realidade, provavelmente estarão em estadios muito semelhantes àqueles que estava o Francisco, ou seja, de uma incapacidade muito grande em viver, em ter uma vida conjugal dita normal, satisfatória. Não, sou solteiro. Para aí tens vida sorte. profissional, exato. A vida profissional, vida familiar, vida laboral, tudo. Eu estou a não brincar, é? Com os mas amigos. não sei se é melhor, se é pior. Acho que é igualmente mau quando se tem uma perturbação obsessiva ou compulsiva, porque estando sozinho, sendo solteiro, estás sozinho, portanto tens que lidar sozinho, mas quando se é casado também tens, no caso, bom exemplo, a minha mulher me leva muitas vezes por tabela com as minhas Sim, minhas nós pancadas. batemos sempre, entre aspas, naqueles que mais gostamos. Exatamente, é verdade. Sim. Mas felizmente eu tinha uma retaguarda da minha família. Sim. O Francisco aqui não há esposa, mas há uma família toda aqui a dar apoio, e mesmo nessa altura, lá estava tudo isso comprometido, não é? A vida de relação muitas vezes era inexistente, não é? Com amigos, do ponto de vista profissional não conseguia trabalhar, não conseguia sair de casa, não conseguia sair do carro. Sim, não conseguia sair sozinho. Eu chegava a casa, por exemplo, para não incomodar ninguém, ficava a dormir no carro. Deixava-me estar até que vinha o meu pai ou a minha mãe. Sobe, nós ajudamos-te. E é difícil, se calhar, às vezes, para quem está aqui, entender, às vezes, os nossos pais perceberem isso, não é? Se entenderem as questões. Às vezes não entendem, se calhar tiveste essa sorte de eles entenderem que era uma questão de os meus saúde pais, mental. Sim. Mas acho que os pais não entendem. Acho que há uma dificuldade de perceber, pelo menos eu tive muito essa experiência com o meu pai e com a minha mãe, que não entendem o porquê que nós fazemos isto, porquê que estás a fazer uma coisa que até tu sabes que não faz sentido nenhum. E nós explicarmos que é por causa da ansiedade, porque causa muita ansiedade, porque tenho de fazer isto, para eles é difícil de perceber, é muito difícil de perceber, e depois é mais... E é difícil explicar. Sim. É muito difícil explicar. Muitas das vezes aqui o apoio, o suporte é dado mesmo sem compreender. Porque há pouco nós estávamos aqui todos a falar e a Joana estava a dizer que a Joana está a fazer uma investigação. Tu estás a explicar o doutoramento, mas estavas a fazer a investigação, aquela questão que estávamos a dizer dos subtipos. Sim. Lá está, estou a tentar perceber exatamente quais são os circuitos que estão particularmente envolvidos e que distinguem, no fundo, os subtipos mais prevalentes da perturbação obsessiva-compulsiva. Neste caso, até temos aqui aleatoriamente um exemplo de cada um deles, não tenha sido combinado, mas dúvida, verificação e contaminação, limpeza, aquilo que eu estou a tentar compreender e esclarecer é que circuitos é que são comuns e que circuitos é que são distintos.
porque já há várias investigação nesta área e muito provavelmente estarão envolvidos circuitos distintos nos diferentes subtipos. Tipo, pode haver um núcleo central e que depois... Sim. Por exemplo, a questão da contaminação-limpeza, muito ligado aqui às questões, a regiões que têm muito a ver com o nojo, o processo de nojo, que têm depois, obviamente, ligação à sujidade e, por exemplo, na dúvida no verificação... frontal, estou a inventar, não sei. Acertei. Mais ou menos. Na ínsula, por exemplo, pronto. E a dúvida verificação, processos mais que às vezes até têm a ver com o processamento da própria memória, em que voltam atrás para verificar, hipoteticamente, não é, se deixei as chaves na porta de casa, se o gás ficou ligado, e que, entretanto, a certa altura já não me lembro bem como é que que era o que acontecia muito contigo. Sem dúvida. O Francisco, muitas das vezes, e acho que posso partilhar isto, claro, porque o Francisco já partilhou aqui a questão do sair ou não sair da casa de banho, e por isso é que ele lá ficava e tinham que o ir lá buscar, era porque ele, assim que eventualmente sairia da casa de banho, ficava a dúvida, será que deixei tudo limpo, será que não deixei, será que caiu alguma pinga de água ao chão, será que não? E quase como se não acreditasse naquilo que estava a ver, quase como uma dúvida dos próprios sentidos, e aqui até alguns processos de memória que podem estar comprometidos, sem haver propriamente um quadro demencial ou cognitivo, sim. Mas que esses processos podem estar mais comprometidos, que não têm nada a ver com a contaminação-limpeza, que não têm provavelmente dúvida em relação ao seu comportamento, mas dúvida se tenho germes, sujidade, nojo, se alguma coisa toquei, se ficou alguma coisa, se posso ter, não é? Quem é que já mexeu nestas maçanetas, quem é que sentou aqui primeiro. Mas ao mesmo tempo é curioso, eu costumo dizer que é uma doença muito seletiva, porque eu tive isso, contaminação toda, eu não vou tocar aqui, quem é que já cá teve, não sei quem, mas depois no sexo sou um badalhoco. Depende do contexto, na realidade, não é? É muito seletiva. É só para quando... Na realidade é só para quando nos dá jeito, não é? Vamos ficar. É só para quando nos dá jeito. É só quando dá jeito. Quando não nos dá jeito, não é? Ficamos sem pó. Ficamos sem pó quando não nos dá jeito. Mas nós estávamos ali a falar porque a Joana estava a explicar isto que é realmente muito interessante e pode vir grandes inovações daí. Sim, porque disto e de outras, ou seja, isto é só uma parte daquilo que nós ainda temos para compreender, da pouco, como eu estava a dizer, é altamente heterogénea e muito complexa. Isto pode vir, eventualmente, de futuro, a ideia será contribuir para, quanto melhor conhecermos os circuitos neuronais que estão alterados com maior precisão, quase que individualizado doente a doente, melhor será a nossa escolha, por exemplo, de alvos. Não é? Sim. E conseguiremos aqui, se calhar, tratar os nossos doentes, se não igual, pelo menos melhor e mais rápido, e de uma forma mais consistente, mais consolidada, e eventualmente até a estimulação magnética transcraniana. Não estou a falar, se calhar, de uma intervenção cirúrgica, mas eventualmente até surgir um bocadinho antes no fluxograma, até permitindo, por exemplo, não se fazer doses tão altas de medicação, ou fazer uma tabela terapêutica, uma conjugação de fármacos mais simples, por exemplo. E tens ideia, isso é coisa para quê? 20, 30 anos? Espero que menos, mas talvez. Não dá para... Não dá para prever. O meu doutoramento espero que aconteça antes. Embora já não diga nada. Não estás a fazer em Coimbra, não sei. Também não, pois é. Não faço ideia, mas não digo nada. Eu achei muita graça porque nós estávamos ali a falar e a Joana estava a explicar isto de forma muito apaixonada e ainda bem. E estava a dizer, é fabuloso, a perturbação obsessiva-compulsiva é fabulosa. E nós três a olhar para ela. Dessa perspectiva. Exato. Sim, a perspectiva é quem está de fora, não é? Não, mas eu acho que é... Não, espero que nunca tenhas, porque era aquilo que estava a dizer. É muito difícil. Eu muitas vezes digo, já disse muitas vezes à minha mulher, eu gostava que tu estivesses dentro da minha cabeça durante 30 segundos. Sim. Porque eu não consigo colocar em palavras aquilo que eu muitas vezes sinto. Sim. Não é? Eu acredito que provavelmente vocês já disseram isso. Respeito muito esse sofrimento, sim, claro. Eu não desejo isto a ninguém mesmo. Não desejo isto a ninguém. Sim. Eu não sei se... há aqui uma pergunta que eu queria fazer, que me ficou há pouco, que é... tu tens dois... isso tem a ver com... Nós temos dois hemisférios. Ok, portanto, mas não tem a ver com os subtipos? Não tem. Portanto, quanto mais subtipos, não há mais elétrodos. Não há mais elétrodos. Porque há pouco estivemos a falar, eu tenho muitos subtipos.
Portanto, eu dou a cabeça e depois começa a ficar... Não. 10 ou 20. 10 ou 20. Não, portanto, há duas áreas que são estimuladas, mas depois a direção... Sim, exatamente. Okay. Os fios condutores vão de forma paralela, no fundo, estimulando em espelho, não é? Num hemisfério e no outro, Sim. e são colocados à direita e à esquerda, exatamente no mesmo sítio. Depois, aquilo que pode acontecer é que, consoante doente a doente, podemos ativar, são 4 elétrodos de um lado e do outro, mas uma das coisas que nós conseguimos... Diminuir a intensidade num ou no outro, okay, exatamente, exato. Consoante o doente esteja a sentir, o que depois nós sabemos que corresponde a uma área maior ou menor, ou mais lateralizada ou menos lateralizada, consoante o doente. Pronto. Que balanço é que tu fazes, Francisco, da tua vida antes desta intervenção e com tudo aquilo que tu fizeste, medicação, terapia, etc. E agora, portanto, de 2016 para trás, porque tu lidas com esta questão desde quando? Tens ideia? Desde pequeno também? Desde muito cedo. Okay. Desde muito cedo. Que balanço é que tu fazes, então, desde antes de 2016 e depois de 2016? Antes de 2016 eu não conseguia ser autónomo, por exemplo, não tinha que ser ajudado em quase todas as tarefas. A partir do momento em que fiz a cirurgia, as coisas começaram a fluir. Não sei, eu acho que é tipo... funciona como uma rede. Se cair, há ali algo que vai segurar-me e acho que é isso. Portanto, é como se tivesses ganho uma vida nova. Sim, completamente. Sim, eu não vivia, aliás, não... Portanto, o teu único defeito agora continua a ser do Futebol Clube do Porto. Não há elétrodos para mudar isso. Mas eu não quero mudar. Não tenho gostado em mudar esse Mas agora também estás a sofrer um bocadinho, não é? Estamos juntos. Miguel, tu começaste a fazer o tratamento em 2019? Não, eu comecei a fazer o tratamento o ano passado. E que diferença é que tu vês da tua vida, o que era antes e o que é hoje? Vejo uma qualidade superior de vida. Ainda tenho coisas para resolver, especialmente em casa, mas fora estou uma pessoa completamente diferente, uma pessoa livre e qualidade de vida que não tenho há anos. Qualidade de vida que não tenho há anos. Joana, eu acredito que ouvires também estes depoimentos te traz um conforto. É muito gratificante. É muito gratificante. É provavelmente... Lá está, e até precisamente também, se calhar, vindo daquilo que tivemos aqui a conversar logo ao início, há um estigma imenso em relação a estas técnicas de estimulação. Obviamente há uma pouca acessibilidade, nem todos os centros, obviamente, fazem estas intervenções, mas a melhoria clínica que nós vamos observando na grande maioria dos doentes a quem propomos estas estratégias podem levar a reticências fáceis por parte quer da população geral, de familiares e até de colegas, mas depois ouvimos o outro lado com melhorias na qualidade de vida, porque no fundo é isso que nós queremos, não é? Devolver qualidade de vida, devolver vida. E que felizmente na grande maioria das vezes é isto que nós ouvimos. E dá novo fôlego a querer continuar a contribuir para tudo isto. Não é? Não sei se alguém, vamos dar aqui hipótese de colocar 3, 4 questões. Alguém quer colocar alguma questão, seja a Joana ou algum dos nossos convidados? Está aqui à frente, ali aquele senhor, tem aqui primeiro em baixo e depois ali, aí no meio. Espera aí, 3 pessoas para já. Então aqui, podemos começar pelas senhoras? Viva, boa tarde. Acima de tudo, quero agradecer esta iniciativa, que de facto para os familiares, eu tenho um filho que está diagnosticado com POC, e para os familiares é muito importante perceber, porque nós não vemos, não sabemos, e como o Raminhos dizia há bocadinho, eu dava tudo para estar 20 segundos na cabeça do meu filho. O meu filho tem 11 anos. E era esta a pergunta, conhece pouco, eu tento estudar imenso sobre o assunto, mas não há muita bibliografia. O Raminhos abriu-me muito e agradeço-me para conseguir procurar mais informação. É normal em crianças tão novas, eu consigo identificar hoje que o meu filho, por volta dos 5, 6 anos, já apresentava alguns comportamentos que eu hoje sei identificá-los, se é normal.
E se este tipo de tratamentos, claro está que ele ainda não está, graças a Deus, num ponto destes, mas se os colegas, os colegas da psiquiatria estão abertos a isto, porque o Rafael, de facto, já está há algum tempo neste sofrimento, que é um sofrimento, e eu não vejo muita resposta à medicação. E, portanto, é para perceber por onde é que nós podemos ir. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Obrigado nós. E obrigado pela pergunta e pela partilha, e acredito que seja muitíssimo difícil estar a passar por isso e acompanhar o seu filho, que obviamente com certeza estará a passar por um grande sofrimento e já com um início pelos 5, 6 anos de idade. Na realidade, a POC, na idade infantil, idade pediátrica, está descrita, talvez tão novo não seja tão comum, mas portanto, está longe de ser raro. Há POC infantil, muitas vezes início na adolescência, mas na idade pediátrica também está descrito. Na estimulação cerebral profunda, efetivamente, os protocolos que estão aprovados é só para maiores de idade, portanto, acima dos 18 anos de idade. A estimulação magnética transcraniana, o protocolo também tem o protocolo aprovado também tem essa, segundo penso, tem essa limitação, limitação neste caso, não é? Portanto, para a sua questão, o que não quer dizer que não haja vários estudos já de TMS na pedopsiquiatria, em idade pediátrica e na adolescência, não é? Neste caso. É possível que, dentro de algum tempo, existam protocolos aprovados pela FDA para, portanto, a pedopsiquiatria, idade infantil e juvenil na adolescência, mas neste momento ainda não. Posso ajudar aqui um bocadinho, ou tentar ajudar? Eu, por exemplo, lido, e nós há pouco estávamos a falar disso, e eu acho que o Miguel também, não sei se o Francisco é a mesma coisa, mas eu lido desde pequeno. E desde pequeno eu posso contar que, estava a falar com o Paulo, a primeira memória obsessiva-compulsiva, eu não a tenho, foi a minha irmã que partilhou comigo, que eu tinha 5 anos, eu cresci nos Olivais, aqui em Lisboa, anos 80, portanto, um bairro onde era normal, havia muito tráfego, e era normal encontrarmos seringas na rua, e uma vez eu cheguei a casa desesperado e comecei a dizer à minha irmã que tinha encontrado uma seringa e se estava contaminada e o que é que me ia acontecer, se eu ia morrer, que doenças é que ia apanhar, quanto tempo é que ia demorar, e a minha irmã viu-me num desespero tal e perguntou: mas o que é que te aconteceu, tu picaste? E eu disse: não, eu nem sequer lhe toquei. E é muito curioso como a imaginação de uma criança, não é? Como eu dei um salto e saí da realidade e fui só para o processo interno. Sim, dúvidas várias, não é? E esta dúvida é uma dúvida claramente obsessiva e, portanto, desde os 4 anos pelo menos, que eu lido com estas questões e vocês acredito que também. Muitas das vezes a POC... Aliás, Isto é só um episódio, porque eu depois tenho os episódios todos que eu me lembro... Não digo de uma base diária porque não me lembro de toda a minha infância. Sim, há alguns estudos que até são precisamente dirigidos a caracterizar clinicamente e do ponto de vista também de neuroimagem e tudo isso, e que distinguem estes dois subtipos também, não é? Para além destes que eu estive a dizer, mais clínicos, mas, por exemplo, aqueles que têm início na idade infantil e aqueles que têm um início mais tardio. Portanto. E eu acho que posso dar uma mensagem de esperança no sentido que... estão aqui 3 exemplos completamente diferentes, mais agressivos, não tenho aqui outro termo, mas casos mais complicados, casos mais longos, mas se calhar um pouco menos complicados, mas acho que se há algo que me ajudou, e eu entrei no processo de terapia só a partir dos 18 anos e só a trabalhar esta área só aos 26 anos, portanto foram muitos anos sem saber o que se passava comigo. Se há algo que eu achei sempre muito importante foi exatamente o procurar ajuda, a terapia, a psicoterapia, a psiquiatria, a farmacologia, entender que a ciência está cá ao nosso serviço, mas depois tudo aquilo que nós podemos fazer também enquanto seres humanos, que é aproveitar ao máximo, portanto, divertir-nos, pôr o puto a brincar, a jogar, a fazer desporto, a fazer aquilo que lhe dá mais prazer e tentar-lhe mostrar que não há passado nem futuro, há presente, que é o mais difícil para todos nós, neste caso, acho eu. Eu acho que, para adicionar aqui, que há esperança, porque já sabe que é POC, e eu pelo menos demorei 9 anos a saber que tinha POC,
E a média é 12 anos para uma pessoa saber... Esta demora no diagnóstico e na procura de ajuda é um clássico na POC. Ou seja, a grande maioria dos doentes demora entre 7 a 10 anos até conseguir um diagnóstico correto, muitas vezes até procurar ajuda. E depois de procurar ajuda, ainda correm mais uma série de anos até ter um diagnóstico acertado. Sim, isso que seja usado, apesar de tudo, como um trunfo, não é? Apesar de tudo está identificado e diagnosticado precocemente, infelizmente não está a ter grandes resultados com a farmacologia, não sei exatamente, às vezes não é num primeiro, num segundo ensaio, às vezes é em seguintes, e com a psicoterapia associada. E uma outra coisa que temos aqui a nosso favor também é a própria plasticidade cerebral, que ainda estamos longe de estar cristalizada, não é? Pronto, essa é outra questão que corre a nosso favor, principalmente aqui com uma psicoterapia ajustada e feita de forma consistente, que pode ser muito útil aqui na melhoria das condições de vida neste momento, sintomas e tudo isso. Não é? Muito obrigado. E depois ele também, quando conhecer gajas, isso passa. Tinha aqui uma pergunta. Aqui embaixo? Ok. Já está. Fica. Deixa aí, Nelson. Muito obrigado. A minha dúvida vai no sentido justamente do que estávamos a falar, do diagnóstico. É muito complicado chegar ao diagnóstico, é difícil, confunde-se com outras perturbações, ou é fácil chegar ao diagnóstico e depois o tratamento adequado é que é complicado? Depende muito da apresentação clínica. Eu diria que isto é quase uma resposta que eu vou dar académica, não é? Ou seja, se aquilo que nós chamamos uma história clínica, ou seja, sentarmos com o doente, tentarmos perceber efetivamente os sintomas, de onde vêm, como partem, como evoluem, ao que é que levam, a grande maioria das vezes conseguimos fazer um diagnóstico acertado. Nem sempre é assim tão simples, como tudo, não é? E não quer dizer que até já não tenhamos recebido na nossa consulta, vindo de outros colegas psiquiatras, por exemplo, doentes com um diagnóstico de esquizofrenia, que afinal tinham uma perturbação obsessivo-compulsiva. Porquê? Porque na realidade estas apresentações que nós fomos aqui partilhando, não é? No fundo, aqui o Raminhos, o Miguel, o Francisco, têm apresentações que se calhar são relativamente fáceis, embora tenham demorado algum tempo a ser diagnosticados. Não sei exatamente se demoraram algum tempo a procurar ajuda ou se houve aqui alguma dificuldade na identificação dos sintomas enquanto obsessões, tudo isso. Mas porque às vezes há alguma dificuldade também porque há apresentações muito bizarras no sentido, e por exemplo neste caso... Eu entendo o facto de ser baralhado com uma esquizofrenia, por exemplo. Pronto. Depende do tipo de obsessão que está envolvida. Sim. Porque se for daquela, há uma que é uma espécie, pode ser, não sei se é subtipo, mas já ouvi muitos casos de pessoas que acham, e se eu vivo numa realidade paralela? Por exemplo, sim. Ou seja, que até poderá haver aqui, ou pode-se colocar a hipótese de uma cisão com a realidade, não é? Mas muitas das vezes lá está, aquilo que está subjacente é uma dúvida, não é? E a partir do momento em que é uma dúvida, não é uma convicção. A partir do momento em que temos esta separação feita, muitas das vezes conseguimos começar a caminhar num diagnóstico acertado. Mas às vezes nem vai dar aí também. Mas, por exemplo, neste caso que eu me estou a lembrar, e que o professor João Ravas, que está aqui presente, com certeza que se recordará do caso, chegou à nossa consulta um doente completamente, que nós chamamos impregnado, ou seja, com doses altas, impregnado, ou seja, com doses muito, muito altas de antipsicóticos, ou seja, porque tinha sido diagnosticado com uma esquizofrenia, que depois, fazendo a história clínica, a questão era que ele tinha um medo obsessivo de contrair raiva. E, portanto, ele acabava por fazer uma verificação constante de todos os sítios onde ia para saber se havia morcegos. Não, estava muito centrado na questão dos morcegos e os morcegos serem um potencial vetor desta doença, que é a raiva. Mas acabava por procurar morcegos em sítios altamente tão bizarros quanto em sua casa, nos cantos, no armário, debaixo da cama e na escova de dentes. Ou seja, a partir do momento em que chegamos ao momento em que estamos à procura de morcegos na escova de dentes... É já estar completamente descontrolado, pronto, sim. Não... Mas o que estava subjacente a tudo isto era um IC. Não é? O que estava subjacente a tudo, e tanto que nós baixámos os antipsicóticos, colocámos doses, deixámos um antipsicótico em dose baixa, subimos os serotoninérgicos para doses antiobsessivas e o doente acabou por melhorar bastante. E até neste momento é doutorado. Algum destes tratamentos ou não?
Não. Foi simplesmente ajustar a tabela. Estou a comentar por uma questão de, às vezes, dificuldade diagnóstica. E isto tinham sido colegas psiquiatras, ou seja, nem sequer estamos a falar de médicos de família, ou seja, médicos que eventualmente podem não estar tão a par destas nuances clínicas, diagnósticas. Às vezes, nós próprios psiquiatras, se não estivermos, se calhar, tão experienciados, tão habituados a lidar e a fazer histórias clínicas de perturbação obsessivo-compulsiva, às vezes há casos que pela sua bizarria e às vezes pela própria dificuldade do doente de conseguir, de uma forma clara, expor aquilo que são as suas preocupações, acabam por parecer que são delírios. E então, o que era neste caso, ou seja, porque ele entrava nos sítios e ficava preocupado que aqui estão morcegos e podem estar, só que na realidade não eram convicções, eram dúvidas, não é? Mas depois tinha estas nuances muito, que são revestidas de alguma bizarria que lá poderia eventualmente complicar aqui o correto diagnóstico. Queres dizer alguma coisa, Miguel? Sim. Também já pensaste em morcegos? Também já pensei em morcegos. Eu não, mas agora vou pensar. Claro. Nunca mais vais olhar para um morcego da mesma maneira. Obrigado pela sugestão. Exato. Estou cá para isso. Pelo trigger. Não, mas queria dizer que um dos objetivos da associação é mesmo ajudar com isso, ajudar com o diagnóstico mais cedo da Associação Portuguese Obsessive Foundation, é de ajudar as pessoas a encontrar o diagnóstico mais cedo. E criar, e tornar, se calhar, nós ao estarmos a falar disto, não é? E estar a falar desses casos às vezes tão profundos, se calhar alguém vai estar a ouvir que pode ter um registro e identificar-se, não ser morcegos, mas ser uma coisa também muito fora e perceber, não, espera aí, eu se calhar é outra coisa que não aquilo com que eu estou a lidar neste momento. E até porque lá está, e depois se a noção, não é, estiver mantida, isto é o tipo de problemática de preocupação que é muito geradora de vergonha, não é? E a questão da vergonha, que anda de mãos dadas, não é, com as obsessões e com as compulsões e com todos os rituais que muitas das vezes, mesmo mentais, que temos dificuldade em partilhar, muitas vezes com quem nos é mais próximo e ainda mais dificuldade em procurar ajuda neste sentido, porque acham os doentes que são as únicas pessoas de certeza a passar por aquilo, não é? Esta noção de estarem sozinhos no mundo. E eu acredito que esse caso específico não é o único. Mesmo essa história dos morcegos, de certeza absoluta que não é a única. A questão, depois prendia sempre com o medo de contrair uma doença. Que doença era? A raiva, através de quê? Dos morcegos. E depois acabava por centrar nisto. Mas tínhamos que fazer esta história toda para trás e perceber de onde é que vinha esta questão dos morcegos. Isto às vezes não é simples. Muito obrigado. Temos aqui mais uma questão. Muito rapidamente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Enfim, as vossas exposições e os testemunhos são de facto muito interessantes. Quem neste auditório nunca se reviu, ainda que pontualmente, em algum destes comportamentos revelados, ainda na sua expressão mais suave? Voltarmos atrás, a luz ficou fechada, esqueci-me das chaves. Pode alguém dizer que nunca experienciou isto? Eu acho que todos nós passamos por isto. E, portanto, verdadeiramente eu acho que nós estamos todos no mesmo barco, nós não somos diferentes, nós somos iguais. Uns têm um pouco mais de problemas do que outros. E, portanto, esta pergunta era dirigida especialmente à senhora professora Joana. De POC e de loucos, todos temos um pouco. Gostava que comentasse. Talvez seja verdade em parte, talvez a parte dos loucos. A parte da POC talvez não seja tão verdade. Ou seja, sim, as ideias obsessivas, ou as ideias de natureza obsessiva, intrusivas, são muito comuns de acontecerem em todos nós. Dúvidas pontuais, se deixarmos alguma coisa, o gás ligado, o fogão, as chaleiras, o quarto estrancado. Se alguém com menos higiene pode ter tocado aqui ou ali, surgem em todos nós. Agora, há uma diferença fundamental para quem sofre de perturbação obsessiva-compulsiva ou quem tem estas ideias com uma natureza não patológica. É o valor que se atribui a essa... E o tempo que se dedica. Também. O valor que se atribui a essa dúvida, o valor que se atribui a esse esquecimento, eventualmente, o valor que se atribui à necessidade de se lavar as mãos, que nos doentes com perturbação obsessiva-compulsiva, obviamente, é uma dúvida, é uma valoração, portanto, atribui-se um significado excessivo, exacerbado, que depois leva à perpetuação tanto dessas dúvidas, preocupações, medos e respectivos rituais para sua securização, para acalmar a ansiedade que eles lhes desperta. A grande maioria de nós
já voltou para trás várias vezes para, se calhar, para ver se o carro ficou trancado, mas voltou uma vez e depois nunca mais pensou no assunto. Ou voltou sem estar particularmente ansioso, foi embora e não voltou a ficar ansioso, não voltou a perguntar-se sobre isso. E, portanto, esta é uma diferença fundamental em relação àquilo que são dúvidas de natureza não patológica, vamos dizer assim, e dúvidas de natureza obsessiva. E essas sim, depois fazem parte desta entidade psiquiátrica, desta doença psiquiátrica que é a perturbação obsessiva compulsiva. Portanto, de POC todos temos um pouco, se calhar não. Podem ser recorrentes, não é? Às vezes deixamos na dúvida o que é que está a acontecer comigo, o que é que eu estou a voltar atrás, não é? Lá está, novamente, depois aí temos que ver, porque depois aí temos de ver se essa preocupação e se essa preocupação em porquê que estou a voltar atrás, entretanto, não se torna uma preocupação obsessiva. Mas a grande maioria de nós, se calhar, volta atrás e não pensa nisso. Se essa preocupação persiste, se calhar podemos ter que ter mais atenção e, eventualmente, ver para onde é que evolui. Eu coloco sempre a questão no tempo dedicado. Claro, o tempo dedicado a isso. E a ansiedade que causa, obviamente. É o sofrimento, o tempo despendido, a interferência na vida, não é? Mas lá está, tem muito, tudo isso deriva precisamente do valor, da importância que atribuímos, do significado que atribuímos a estas dúvidas que me acontecem. Eu só perco tempo com uma coisa que é importante para mim. Sim. Mas alguém quer colocar, temos tempo para mais 2 questões, então. Fazemos aqui esta menina. Com certeza, muito obrigado. Já à vontade, muito obrigado. Temos aqui e depois lá em cima. Desde já, muitos parabéns. Está ligado o micro? Vejam lá. Tá? Vai lá, fala lá. Okay. Desde já, muito obrigada. E muito obrigada também pelo podcast e por tudo o que tem feito pela saúde mental em Portugal e por divulgar estas questões que são tão importantes. Eu tenho 2 questões, que são mais ou menos 2 curiosidades. Vá. A primeira é, eu gostaria de saber se o POC tem uma componente mais genética ou mais ambiental, ou se tem a ver com algum evento traumático, eventualmente, no fundo, como é que começa o POC. E a segunda é se esta nova, não sei se é nova, mas pronto, esta estimulação cerebral, estas técnicas, se podem ser estendidas a outras doenças mentais, como ansiedade, depressão, bipolaridade, por aí adiante, ou se é exclusiva do POC. Suponho que a pergunta seja para mim. Não sei se fiz uma inferência correta, mas suponho que sim. Em relação às causas da perturbação obsessiva-compulsiva, provavelmente em cada caso será um caso. E aquilo que a ciência nos diz é que, muito provavelmente, as causas será aquilo que nós dizemos em etiologia multifatorial, ou seja, haverá aqui vários contributos que vêm de variadas origens. Falou em alguns deles, obviamente, genético, ambiental, muitas vezes até mimetizando comportamentos que vemos em casa, e que todos eles podem eventualmente contribuir. Uns que terão um contributo mais de um fator, outros que terão um contributo mais de outro. Quanto à aplicabilidade destas técnicas para outras doenças psiquiátricas, sim, claro que sim. A estimulação magnética transcraniana é usada para a perturbação obsessiva-compulsiva e para a depressão major, neste momento com protocolos aprovados ou seja, para a depressão grave, resistente também, e tem estes protocolos aprovados e que já estão implementados em vários centros do país. A estimulação cerebral profunda, em Portugal, é só feita para a perturbação obsessiva-compulsiva, neste momento só Coimbra e na Unidade Local de Saúde de São João, no Porto, é que está a ser feita, e só fazemos, quer uma equipa, quer outra, só faz no âmbito da perturbação obsessiva-compulsiva. Mas a título de responder à sua pergunta, sim, a nível internacional, é também utilizada na depressão. Qualquer uma delas está em ampla investigação a utilização noutras áreas, e hoje já tivemos aqui também uma apresentação neste âmbito, por exemplo, nas perturbações aditivas, ou seja, a dependência de cocaína, de álcool, tabaco. Vários centros internacionais se estão a dedicar a essa área, principalmente na estimulação magnética transcraniana, mas também na estimulação cerebral profunda, nas perturbações de comportamento alimentar. Também há grupos de estudo que estão a explorar esta hipótese, na perturbação de stress pós-traumático, e, portanto, será esperar para ver, provavelmente nos próximos anos, provavelmente se calhar décadas, teremos novas indicações para qualquer uma destas técnicas de estimulação cerebral.
Eu posso só acrescentar aqui uma coisa. No meu caso, por exemplo, há uma componente genética. Há pouco também estávamos a falar disso. A minha tia e o meu pai eram obsessivo-compulsivos. Okay, a minha tia, mas claro, não diagnosticados. Portanto, pessoas nasceram nos anos 40. A minha tia andava sempre com um frasquinho de álcool na carteira, eu lembro disto, andava sempre, desinfetava tudo. Aliás, eu costumo brincar, se a minha tia hoje fosse viva, com o Covid, dizia, tomem lá quem é que tinha razão. Que ela andava sempre com a garrafinha e desinfetava tudo, muitos hábitos de contaminação. E o meu pai era puro obsessivo, só que também nunca foi diagnosticado para ele, simplesmente achava só que tinha razão em tudo. Mas... temos mais uma questão e depois vamos encerrar, que isto já vai com muito tempo. Sim. Olá, muito obrigada desde já pelas vossas partilhas. E a minha questão vai mais para o Miguel e Francisco, espero não estar a trocar os nomes. Portanto, eu estou muito curiosa em relação ao processo que vocês tiveram até agora. Acho que me estavam a ouvir, certo? Não. Acho que o micro só ligou agora. Não. Estamos a ouvir. Especialmente pelo tempo de ajustes que há, falaram à volta de 1 ano, não é? Enquanto ainda estão a ajustar a terapia que estão a fazer. E a minha questão é, durante esse tempo, ok, que vocês já falaram que até agora vêem uma melhoria na vossa vida, o que é fantástico. Mas a minha curiosidade vai para, nesse tempo, enquanto ainda estava a haver esses ajustes e vocês até se estavam a adaptar, se calhar, à vossa nova realidade, como é que vocês processaram isso? Porque acredito que vocês, durante muito tempo, viveram com uma certa realidade e, apesar de não estarem contentes com essa realidade, era aquilo que vocês estavam acostumados e, se calhar, era, não sei se quer dizer confortável para vocês. E agora, de repente, vivem numa realidade diferente, não é? Portanto, foi do género, ai, que alívio que eu estou a sentir estas coisas diferentes, ou tiveram um processo de adaptação que ainda tiveram de lidar agora com a nova pessoa que vocês são, se é que eu posso dizer assim desta forma? Então, espera aí, passa aí esse micro, parece que eles estão a falhar. Portanto, ele fala. Excelente pergunta, e é mesmo um processo de habituação. É um processo de habituação e também é Poxa, eu tenho uma melhor qualidade de vida agora. No meu caso foi a ansiedade. A ansiedade era paralisante e começou a ser mais ligeira. E foi melhorando ao longo do tempo com o tratamento. E isso libertou-me da POC, do controle da POC, porque na POC, essencialmente, há um pensamento e depois há a ansiedade que vem com esse pensamento. E aquilo que acontece é, tiras a ansiedade, fica só o pensamento. E com o pensamento eu consigo lidar, que é... Que se foda isto. Caguei. E com a ansiedade não, com a ansiedade é... Eu tenho de fazer o comportamento, tenho de fazer a opção para acabar com a ansiedade e tirando a ansiedade melhora tudo. Não sei como é que é a tua experiência, Francisco, não sei se queres partilhar. Eu vivia cheio de medo e neste momento o que eu me habituei foi... tenho medo de perder esta sensação de liberdade que estou a experimentar novamente. A única coisa que eu quero é mesmo que se mantenha, porque estava tão condicionado a viver desta forma, só tenho medo mesmo de perder esta liberdade novamente, mas luto e ajudam para que isso não volte a acontecer e é isso. Só um acrescento aqui, não tiveram aquela sensação do síndrome de Estocolmo, ou seja, não há quase, quando nós nos apaixonamos, o síndrome de Estocolmo, não é? Apaixonamos pelo raptor, quase como não tenho ansiedade, então o que é que eu tenho agora? O que é esta realidade com que eu estou a lidar? Parece que que falta ali qualquer coisa, não sentiram isso? Eu tenho a sensação que depois passei a ser menos esclarecedor e acho que descrevia melhor a doença do que descrevo agora. Agora sinto algumas dificuldades, mas descrevia muito bem e agora tenho... Mas isso ainda bem. Sim, ainda bem. É quase que já nem me lembro como é que isto era. Sim, pois é isso. As coisas são muito diferentes. Passa aí ao Miguel. Não foi mal. Sim,
foi um bocado esse processo de... E agora? Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? O que é este novo Miguel? Porque não sentes a ansiedade, no meu caso, em alguns casos mais extremos, como tocar no chão, como tocar nos sapatos, que não quero fazer, mas nesses casos tenho a ansiedade, mas é uma ansiedade que já não é extrema. Não é residual, mas é tolerável. Tolerável, exato. Nos outros casos tenho só um desconforto que é, espera, isto não faz sentido, porque é que eu estou a fazer isto? Às vezes tenho até automatismo, eu chamo automatismos de, por exemplo, o hábito de tocar com as coisas com o cotovelo, no meu caso, para evitar tocar com a mão, e noto, porque é que eu estou a fazer isto? E toco com a mão. Depois vais com a língua. Há de chegar o dia. Se calhar também não, que já é um bocado exagerado. Será? Então será? Não sei. Se calhar para alguns não é, então lá está. Olha, para terminarmos então, começo por ti. Uma mensagem breve que gostasses de deixar, Miguel? Há esperança para isto, há ajuda, e é um processo que nós temos de aceitar completamente para fazer esta viagem. E acho que estarmos rodeados das pessoas certas ajuda bastante na nossa viagem. Francisco? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso reconhecer que precisamos de ajuda, que estamos com um problema e reconhecer que realmente precisamos de ajuda. E depois também é como diz o Miguel, é estar rodeado das pessoas que, para mim, foram muito importantes e continuam a ser. E desde já queria agradecer à doutora Joana e ao Chuc tudo o que fizeram por mim e só tenho que agradecer. Obrigado. Joana? Aquilo que eu se calhar queria... Deixa aí a Joana ter o microfone. O meu acho que ainda está a funcionar. Acho que a título de última mensagem, e no fundo porque estamos aqui a falar de perturbação obsessivo-compulsiva e de estimulação cerebral, que esta efetivamente é uma doença que muitas vezes leva algum tempo a ser diagnosticada, a ser corretamente tratada, nem sempre conseguimos com as primeiras abordagens terapêuticas, mas que efetivamente, não como primeira, não como segunda linha, mas como provavelmente alternativas que antes não tínhamos, agora temos, que é a estimulação cerebral, em duas vertentes, estimulação magnética transcraniana não invasiva e uma ainda, se calhar, um bocadinho mais à frente, é invasiva, com boas taxas de resposta. Não respondem todos, não é? Apesar de nós trazermos aqui 2 casos de sucesso e com esta partilha tão generosa da parte deles desta mudança muito significativa na sua qualidade de vida, nem sempre funciona, mas quando funciona é obviamente muitíssimo gratificante para nós que acompanhamos, obviamente para os doentes que já aqui fizeram esta partilha, com um devolver de qualidade de vida que muito nos satisfaz, não é? E nos faz sentir também como uma mais-valia nas suas vidas, não é? Muito obrigado. No caminho. Muito obrigado aos 3. Uma salva de palmas para eles e por vocês. Da minha parte resta-me agradecer aqui à Fundação Champalimaud e ao Congresso por este convite, e também dizer que o site do Portuguese OCD Foundation já está no ar. Podem visitar e podem começar a partilhar entre os vossos amigos, conhecidos, com pessoas que vocês acham de alguma maneira podem estar a passar por estas situações, porque vai começar a ser falado cada vez mais, a ter mais informação, e espero que tenham gostado desta hora e 17 minutos que estivemos aqui juntos, e a minha cabeça está sempre a pensar porcaria, e quando tu disseste assim, temos aqui 2 casos de sucesso, eu pensei em dizer assim, também temos um caso de insucesso, mas está lá atrás há 1 hora a acender e a apagar a luz. Por isso é que não. Optámos por não o trazer. Isso. Muito obrigado a todos, boa tarde, muito obrigado.